Os cães são incríveis. Eles são chamados de o melhor amigo do homem por um motivo. Entretanto, cada cão é diferente em termos de temperamento. Admito que é muito difícil não parar todos os cães que você vê e acariciá-los. Mas nem todos são amigáveis com estranhos ou mesmo com outros cães. Portanto, se você se deparar com um cão reativo e sem saber tentar dar um grande abraço nele, não causará nada além de estresse e medo. Mas não se preocupe, é por isso que os donos de cães criaram o sistema de bandanas com código de cores para que você saiba se deve manter distância ou se pode ir cumprimentá-lo. E como bônus, essas bandanas deixam seus cães ainda mais bonitos. Então prepare-se para o desfile de moda dos doguinhos. Nossos 7 modelos de cães desfilarão na passarela enquanto eu explico a você o que cada cor significa. Vamos começar com o branco, certo? Nosso primeiro modelo canino dando as patas na passarela é o Dwight. Ele é um Golden Retriever de 11 anos, grande e fofo. Mas o que faz a bandana branca em seu pescoço? Isso pode partir um pouco seu coração, mas significa que ele tem um problema de audição ou de visão, ou é totalmente surdo ou cego. Mas, novamente, não significa que o dono dele o ame menos. Veja como ele está feliz. E você ficará aliviado em saber que a condição dele não tem nada a ver com o tempo de vida que ele terá. Ele ainda tem muitos anos pela frente para pular e cheirar todos os cantos da rua. Isso significa apenas que você deve se aproximar tendo em mente que ele pode se assustar com você. Ok, agora que você já sabe o que significam as bandanas brancas, que tal darmos uma olhada nas cores do arco-íris em uma fileira? A primeira é o vermelho. O vermelho pode significar muitas coisas para nós, pessoas de 2 pernas: amor, raiva ou paixão. Mas no mundo dos cães, significa perigo. Dê uma olhada na Candy aqui. Ela é uma Rottweiler de 4 anos. Está vendo sua bandana vermelha? Isso significa que ela não será tão gentil se você se aproximar e tentar acariciá-la. Mesmo que você a veja agindo de forma amorosa e carinhosa com seus donos, não se deixe enganar. Seu dono a faz usar a bandana vermelha por um motivo. Ele está alertando sobre os problemas de temperamento dela. Portanto, se você vir outros cães usando bandanas vermelhas como a Candy aqui, tome cuidado e não chegue muito perto. Evite qualquer interação e dê espaço, pois não se deve mexer com eles. A próxima cor é o laranja. Veja o Buddy, o Labrador Retriever chocolate de 6 anos de idade, que está na passarela com sua bandana laranja. Isso significa que ele é amigável com todos os humanos, adultos, crianças, o que for. No entanto, ele não gosta de ficar perto de outros cães. Um canino pode não gostar de ficar perto de seus colegas por vários motivos. Em primeiro lugar, pode ter passado por um evento traumático no passado, como ter sido atacado por outro cão. Em segundo lugar, pode ter medo de outros cães devido às diferenças de tamanho. Em terceiro, pode vê-los como uma ameaça ao seu status. Ou pode simplesmente ser muito protetor em relação ao dono e ver os outros cães como uma ameaça à segurança dele e do dono. Não importa o motivo, você saberá quando um cão está se sentindo assustado ou ameaçado por esses sinais comportamentais. Ele pode rosnar, expor os dentes, latir excessivamente, apontar as orelhas para cima ou até mesmo tentar morder. Se você é dono de um cão que está enfrentando esses problemas, mas as reações do seu cão não são tão intensas, você pode tentar familiarizar seu amigo peludo com outros cães constantemente para que ele se dessensibilize. Mas se ele agir de forma incontrolável, você pode procurar a ajuda de um profissional de comportamento canino. A seguir temos a cor do sol. Veja a Daisy, uma Cavalier King Charles de 2 anos de idade, caminhando pela passarela, ostentando uma bandana amarela. O amarelo pode parecer uma cor alegre para você, mas esse não é realmente o caso em termos do sistema de cores de bandanas. Se um cão estiver usando uma bandana amarela, isso significa que você deve se aproximar dele devagar e com cuidado. O cão está fazendo terapia ou tem alguma deficiência. Por outro lado, também pode significar que o cão está ansioso e nervoso. Pode ser difícil prever como ele reagirá, e ele pode ficar nervoso facilmente. Portanto, você precisa ser gentil com o cão ou ficar quieto e calmo perto dele. Dessa forma, pode mostrar ao dono e ao cão que é um amante atencioso e que tem respeito por qualquer problema que o cão possa estar enfrentando. Lembre-se de que é sempre bom perguntar primeiro ao dono se você pode se aproximar do cão e acariciá-lo. Nosso próximo modelo de cão é um Poodle padrão de 2 anos de idade. Está vendo a bandana verde? Ela o faz parecer um pequeno duende feliz, certo? Então, provavelmente adivinhou certo.
Se um cão estiver usando uma bandana verde, significa que ele é amigável e sociável de fato. Ele adora ser acariciado e com certeza adora brincar. Ele fará todo tipo de coisa engraçada para entretê-lo, pois é algo que o deixa realmente feliz. A bandana verde significa que ele também é atento e curioso. Esse é um cara muito brincalhão. Você pode desfrutar de atividades como jogar frisbee e rolar na grama com esse fofinho. A propósito, o mesmo vale para o comportamento deles com outros animais. Eles agem de forma amigável e brincalhona quando estão perto de outros cães também. Ainda assim, você deve sempre perguntar ao dono se pode se aproximar do cão, por mais amigável que ele seja. Essa é a regra de ouro para ser um amante de cães respeitoso. Você conhece o ditado: "Por que tão triste?" Bem, não se preocupe. Se você vir uma bandana azul no pescoço de um cão, não significa que ele esteja passando por uma fase triste ou algo assim. Veja só como o Milo, o husky de 3 anos, parece feliz. Seus olhos certamente combinam com a bandana azul. Portanto, se um cão estiver usando uma bandana azul, significa apenas que ele é um cão de trabalho ou está em treinamento. Diferentemente dos cães de companhia, os cães de trabalho são treinados profissionalmente para ajudar as pessoas em tarefas especiais. Existem muitos tipos de cães de trabalho, incluindo cães de assistência, que são treinados para ajudar pessoas com deficiência em determinadas tarefas diárias, cães de busca e resgate, cães de pastoreio e cães de detecção ou farejadores. A propósito, acredita-se que os cães devem realizar tarefas e sempre ter algo para fazer, sejam eles cães de companhia ou de trabalho. Dessa forma, eles viverão muito mais tempo e serão mais felizes, pois essas tarefas os manterão física e mentalmente ativos. Isso também ajudará a eliminar comportamentos indesejados, como latidos excessivos. Por último, mas não menos importante, temos o roxo. Nosso último modelo de cachorro é o Louis, uma pug de 6 anos. Infelizmente, ela é uma bola de pelo um pouco alérgica. É por isso que ela está usando essa bandana roxa, para que você saiba que não deve dar a ela nenhum alimento sem antes perguntar ao dono. E, na verdade, isso vale para qualquer cão, mesmo que ele não tenha uma bandana roxa no pescoço. Alguns alimentos que são seguros para os seres humanos podem ser bastante prejudiciais para os cães. A lista dos 10 alimentos mais perigosos para cães é a seguinte: abacate, uva passas, alho e cebola, bebidas com cafeína, macadâmia, ossos cozidos, sal, leite e outros produtos lácteos, adoçantes artificiais, balas e chocolates. Por outro lado, alimentos como cenouras, maçãs, pepinos, mirtilos e feijão verde são algumas das opções mais seguras. Entretanto, um aspecto importante a ser observado aqui é que, embora alguns alimentos possam ser seguros para alguns cães, outros podem ser alérgicos a eles. Por exemplo, o frango é geralmente considerado um alimento seguro, mas pode desencadear alguns problemas de pele em certos cães. É aí que a bandana roxa é útil. Portanto, se você vir um cão usando uma bandana roxa, simplesmente não o alimente com nada sem consultar o dono. Lembre-se de que, independentemente da cor da bandana do cão, nunca presuma a reação dele e sempre pergunte ao dono se você pode interagir com o doguinho. Se você estiver lutando para abrir um recipiente ou uma jarra, não se esforce muito. Basta passar a tampa sob água quente por meio minuto, depois secá-la para uma melhor aderência, e veja como ela se abre magicamente. Se você estiver seguindo uma receita que leva alho e cebola, acrescente primeiro a cebola. Quando notar que ela está quase translúcida, é o momento perfeito para adicionar o alho. O alho vai cozinhar mais rapidamente do que a cebola. Portanto, se você colocar os dois produtos em uma panela ao mesmo tempo, o alho queimará e sua refeição não terá um sabor tão bom. Você é fã de abacate? Veja aqui como você pode verificar facilmente se um está maduro ou não. Basta dar uma olhada no talo dessa fruta. Se você puder tirá-lo sem dificuldades, o abacate está bom para consumo. Se não conseguir fazer isso facilmente, é melhor esperar alguns dias, pois ainda não está maduro. Veja como você pode saber se um ovo está fresco ou não. Quebre-o e verifique a gema. Se você vir que tem um círculo claro de clara ao seu redor e está localizado no meio, esse ovo é fresco. A gema deve ser volumosa também. Se for lisa, é melhor não comê-lo. Se você vir que a clara não tem bordas definidas e seu ovo se espalha ao redor, as chances são de que ele esteja estragado. Para ver a qualidade de seus ovos, coloque um ovo cru ainda na casca dentro de uma tigela de água. Se ele permanecer no fundo, está bom para consumo. Se um de seus lados se aproximar da superfície da água, seu ovo não está fresco, mas ainda pode ser consumido. Mas se flutuar, não está suficientemente fresco para consumo. Escovar os dentes pela manhã e antes de ir para a cama não tem que ser o mesmo processo.
É importante escovar os dentes pela manhã, mas mais para que você tenha um hálito fresco. Mas à noite você deve escovar seus dentes mais profundamente, porque é assim que você pode evitar que as bactérias se reproduzam e proteger suas gengivas e dentes. Por falar em mau hálito, quer saber um bom truque para combatê-lo em pouco tempo? Fatias de pepino. Se você não tem uma fatia de menta ao seu alcance, basta comer uma fatia de pepino para consertar este problema. Quando você comprar manteiga de amendoim natural, guarde-a de cabeça para baixo. Dessa forma, ela não se separará em sólido e óleos, e você trará os óleos para cima, deixando a manteiga de amendoim mais fácil de misturar. Quando você soltar algo por um tempo, comente em voz alta. Por exemplo, eu coloquei meu telefone no chão bem ao lado da minha cama. Quando você faz isso, envolve várias partes do cérebro, incluindo os centros de linguagem, e cria uma memória mais viva. Dessa forma, terá menos probabilidade de esquecer isso. Você pode fazer o mesmo quando, por exemplo, apagar uma vela, desconectar a chapinha de cabelo, desligar o fogão ou pegar as chaves, carteira e outras coisas quando sair de casa. Você vai se livrar de muitos daqueles momentos de dúvida que o fazem pensar se você realmente fez tais coisas. Se você visitar seu amigo e levar algo que não queira esquecer quando sair, basta colocá-lo ao lado das chaves de seu carro. Isso é algo sem o qual você definitivamente não pode sair. Se for difícil para você tomar uma decisão, atire uma moeda ao ar. Não se trata realmente de deixá-la decidir por você, mas enquanto você espera para ver o resultado, sua mente começará automaticamente a pensar no resultado que você realmente quer, mas talvez não possa admitir em voz alta. Você está no supermercado e quer saber se a abóbora que você está segurando é boa ou não. Basta bater nela. Soa como se estivesse vazia por dentro? Isso é um bom sinal. Enquanto isso, por fora ela deve ser sólida. Às vezes, descartamos alimentos que ainda estão bons para consumo, como o iogurte que se tornou estratificado. Você sabe aquela camada de líquido na parte superior? É apenas o soro de leite que contém nutrientes. Mexa seu iogurte para torná-lo homogêneo, porque ainda está bom para consumo. Quando estiver comprando frango, verifique se há líquido em torno dele. É melhor que não tenha. Por exemplo, se você tirar algum frango congelado do freezer e notar muito gelo ao redor do pedaço, é melhor não comê-lo. Você está se mudando para um apartamento novo ou para uma casa? Monte seu quarto primeiro. Compre uma cama antes de qualquer outra coisa. Quando você estiver exausto depois de carregar suas coisas e limpar o dia inteiro, só vai querer ter um lugar confortável para descansar. Aqui está um truque que o ajudará a descobrir se o óleo de coco está adulterado. Deixe-o na geladeira por meia hora. O óleo de coco se torna sólido a baixas temperaturas. Os óleos adulterantes se destacam e você pode vê-los como uma camada separada. Quando quiser verificar se uma cebola tem algum bolor, basta dar uma olhada no que está sob a primeira camada de casca. Você vê manchas que parecem como se a casca tivesse desbotado? É mofo. É melhor evitar comprar este vegetal ou se certificar de remover todo esse mofo se você já comprou. Você pode determinar se um limão está maduro ou não a olho nu. Se sua pele está lisa e tem uma rica cor amarela, ele está maduro. Uma tonalidade esverdeada, assim como uma cor amarelo pálida, diz que está pronto para ser usado ainda. Esta é para amantes de café. Se você realmente quiser desfrutar de sua experiência geral com o café, é muito melhor comprar grãos e moê-los em casa. Ou pergunte se um vendedor pode fazer isso na loja onde você compra seu café. Essa é a melhor maneira de garantir que o produto seja realmente feito sem qualquer adição extra que possa estar presente em um café moído normal. Se você estiver procurando uma maneira simples de separar a gema da clara, experimente isto. Pegue uma garrafa plástica de água limpa e vazia. Quebre um ovo em uma tigela, esprema a garrafa sobre a gema e lentamente libere a pressão. Desta forma, você criará um vácuo que fará a gema deslizar para dentro da garrafa. Tcharam! Ela é separada da clara num piscar de olhos. Digamos que você tenha perdido um brinco ou algum outro pequeno item na casa. Um aspirador de pó vai ajudar. Só não se esqueça de colocar uma meia calça sobre a ponta. Desta forma, o item não se perderá no pó e na sujeira dentro do saco do aspirador. Você quer levar sua loção favorita em uma viagem, mas ela requer muito espaço? Tente usar um estojo para lentes de contato. Não precisa de muito espaço e é uma solução perfeita para viagens curtas. A chapinha de cabelo é uma ferramenta surpreendente boa quando se trata de passar golas, especialmente se você não é um fã de passar roupa regularmente. Quando quiser verificar se uma pilha está boa ou ruim, basta deixá-la cair sobre uma mesa de uma altura de aproximadamente 15 centímetros. Se ela quicar uma vez e cair logo em seguida, está boa. Se quicar mais do que isso, está com pouca ou nenhuma carga.
Se sua lâmina de barbear não tiver uma tampa de plástico, basta usar um clipe de encadernação para cobri-la e para proteger o resto de seu material se você estiver embalando-a com alguns itens ou materiais sensíveis. O esmalte é uma maneira simples e eficaz de diferenciar suas chaves, especialmente se todas elas forem semelhantes. Assim, você não precisa experimentar cada uma delas antes de chegar à chave certa. Quando estiver reaquecendo sobras em um micro-ondas, abra um círculo no meio do prato. Desta forma, sua comida esquentará mais uniformemente. O canudo é uma ferramenta legal para remover o caule de morango, você não acha? Uma forminha de bolinho definitivamente vem a calhar quando você quer servir condimentos diferentes para seu churrasco. Além disso, isso vai poupar algum tempo com os pratos mais tarde. Se por algum motivo você decidir acordar um panda gigante ou fazer carinho nele, lembre-se de que não é uma boa ideia. Mesmo grandes felinos destemidos como os leopardos das neves têm medo de incomodar os pandas na selva. Estes que você vê no zoológico podem até não ser tão ativos, mas têm uma mandíbula enorme com uma mordida fortíssima. Eles têm um enorme polegar falso que lhes permite uma boa pegada para controlar seus inimigos. O mais enganador sobre a foca leopardo é sua boca, que sempre parece estar sorrindo, mas trata-se na verdade de um animal bastante agressivo e de um ótimo caçador solitário que gosta de brincar de gato e rato com sua comida. Isso inclui pinguins, peixes, lulas e até focas menores. Há pouco tempo, uma foca leopardo até arrastou um biólogo marinho para o fundo da água. Ei, pare de brincar com a sua comida! Os tamanduás se alimentam de insetos, frutas cítricas e abacates. Cuidado! Eles não têm dentes e sua visão e audição são deficientes, meio parecido com meu tio Rui. Também não são agressivos e ficam longe das pessoas, mas se os humanos caminharem por suas trilhas, os tamanduás podem ficar furiosos e atacar. Eles param sob suas patas traseiras, usam suas caudas para se equilibrar e atacam com suas garras, que são fortes o suficiente para machucar um jaguar ou uma Land Rover. As alpacas tão fofinhas podem parecer mansinhas, mas ainda têm maneiras de se defender, e são capazes de cuspir a até 3 metros de distância. Você não vai querer que aquela meleca entre nos seus olhos, porque ela contém ácido estomacal misturado com grama mastigada. Elas podem morder com seus dentes afiados que ficam na parte de trás da boca, e também têm patinhas macias para dar um bom chute nos inimigos. Na verdade, o dano que as alpacas causam não é muito maior do que o que acontece em uma briga com uma criança, mas é melhor não incomodá-las. Existem 3 coisas que revelam o lado mau do diabo da Tasmânia: quando há um predador por perto, quando estão competindo por um companheiro e quando estão protegendo a sua refeição. O Pernalonga também, mas isso é no desenho animado. Esses carinhas normalmente se alimentam de insetos, pássaros, sapos e peixes e gostam mais de catar alimentos por aí do que de caçar. Mas se você invadir a casa deles por algum motivo, esteja preparado para uma mordida dolorosa. Os dentes são fortes o suficiente para atravessar até um osso. Os elefantes são tão espertos que entendem os sentimentos uns dos outros e até tentam se ajudar. Também são capazes de se vingar das pessoas que os aborrecem, e às vezes bloqueiam estradas e aparecem nas aldeias das pessoas que foram más com eles. Os machos ficam especialmente agressivos quando lutam pelas fêmeas. Cuidado com aqueles pés enormes, que podem causar alguns danos. Melhor se mandar. Os baiacus conseguem inflar e aumentar de tamanho em várias vezes para se proteger dos predadores. A maioria dos animais não deveria tentar comê-los, pois há veneno suficiente dentro deles para matar 30 pessoas, e não há antídoto para isso. Os cisnes tendem a ver os humanos como a maior ameaça para suas casas e famílias. Os machos ficam especialmente agressivos durante a temporada de acasalamento na primavera, de setembro a dezembro. Quando canoístas, remadores ou pescadores chegam muito perto dos ninhos, os animais começam a grasnar e bater as asas. Se não prestarem atenção a esses sinais de alerta, podem até ter o barco virado. Os golfinhos são a única espécie do planeta, além dos humanos, capaz de tirar a vida de outra criatura sem nenhuma razão lógica. Os machos às vezes atacam fêmeas ou mesmo bebês e não fazem isso para alimentação. Se um golfinho zangado o perseguir, você não terá chances de fugir. Eles conseguem se mover a 35 km por hora. Para se ter ideia, a velocidade máxima do nadador olímpico Michael Phelps é de apenas 10 km por hora. Então, nem ele conseguirá ajudá-lo. O loris lento é o único primata venenoso do mundo. Ele utiliza o veneno que fica nos cotovelos para proteger os filhotes e o transfere para a boca enquanto se lambe.
Além disso, assusta os predadores, como pitons e gaviões-águia, usando marcações especiais que mostram o quão temível ele é. Se um loris lento picar uma pessoa que vai parar em seu território ou o irrita, o resultado varia ser desde erupções cutânicas até choque anafilático, ou você sabe, algo ainda pior. Apesar do peso enorme e dos corpos desajeitados, os hipopótamos podem correr muito mais rápido do que as pessoas, e eles têm dentes muito mais afiados. Se você cruzar o caminho deles enquanto estão indo para a água, isso despertará a agressividade desses animais. Mas antes que ataquem, vão lhe dar alguns sinais de alerta. Se você vir um hipopótamo bocejar ou fazer um barulho como uma risada, significa que ele está ficando enfurecido. Bem, isso é um pouco confuso, não é? Os polvos de anéis azuis são realmente minúsculos, mas seu veneno é 1000 vezes mais forte do que o cianeto. Eles normalmente o utilizam para caçar camarões, caranguejos e peixes pequenos. Se essa criatura se sentir ameaçada, exibirá seus anéis azuis como um aviso. Se você não prestar atenção, ela pode te morder. E você talvez nem note a mordida, mas minutos depois, certamente perceberá os sintomas. Náusea, dormência e até mesmo a perda dos sentidos e habilidades motoras. Portanto, preste atenção. Os caracóis do cone são criaturas altamente perigosas. Eles perfuram as vítimas com um dente parecido com um arpão e injetam veneno. Se um caracol menorzinho atacar, você vai sentir como se fosse uma picada de abelha. Se tiver o azar de encontrar um maior, porém, pode ter dormência, inchaço, paralisia muscular, alterações na visão e até mesmo dificuldades respiratórias. Os gansos do Canadá vivem perto dos humanos há anos, mas eles ainda ficam desconfiados quando chegamos próximos de suas casas, especialmente durante a temporada de acasalamento na primavera. Nesse período, os machos podem perseguir e morder pessoas que pareçam uma ameaça para suas companheiras, ovos ou bebês. Se você quiser evitar ser atacado por essa ave incrivelmente zangada, a melhor coisa a fazer é recuar lentamente. Os esquilos têm muitos inimigos, tanto na selva quanto na cidade. Seus superpoderes contra todos são a velocidade e a agilidade. Na maioria das vezes, é completamente seguro chegar perto, mas eles podem ser imprevisíveis como qualquer animal selvagem. Eventualmente, chegam a atacar por medo. Então, cuidado, porque transmitem infecções como a raiva. Eles são mais propensos a perseguir seus animais de estimação ou crianças, mas também mordem adultos. Se você alguma vez vir um canguru se erguer nas patas traseiras, recue. Essa é a forma de avisarem que acham que você é uma ameaça para as fêmeas ou para a comida deles. Eles são verdadeiros profissionais no boxe um com os outros e têm pernas muito longas e garras afiadas. Os cangurus saltam no ar para dar força extra aos seus chutes, que são fortes o suficiente para quebrar ossos. O ornitorrinco não tem dentes e come principalmente insetos e mariscos. É um dos 2 únicos mamíferos que põe ovos, mas esses seres estranhos ainda podem ser uma ameaça. Os machos têm esporas afiadas escondidas na base das patas traseiras. O veneno contido nelas é forte o suficiente para abater um cachorro. Os koalas se hidratam principalmente comendo folhas de eucalipto e têm toda a proteção de que precisam a partir de suas garras e dentes afiados. Quando um koala arranha alguém que o acaricia com força demais, pode causar algumas infecções desagradáveis. Os guaxinins conseguem se adaptar facilmente a qualquer ambiente, incluindo seu quintal. Eles raramente atacam os humanos diretamente, mas podem danificar sua propriedade e trazer doenças. Buscam por comidas em qualquer lugar, de latas de lixo a ninhos de pássaros, e é assim que pegam várias infecções diferentes. Além de doenças, são capazes de causar feridas desagradáveis nos humanos e que demoram muito para cicatrizar. Quando ele acha que uma pessoa está ameaçando sua represa, o castor começa a bater com a cauda na água como um sinal de alerta. Se for ignorado, tentará usar os dentes afiados contra qualquer um para proteger sua família. As lontras passam muito tempo nadando de costas e não se preocupam muito em limpar a sujeira que fazem. É por isso que elas deixam para trás pedaços de peixes, o que atrai insetos que transmitem doenças. Além de serem muito bagunceiras, possuem dentes fortes que podem ser usados contra qualquer visitante indesejado. Os casuares são as aves mais perigosas do planeta. Podem pesar tanto quanto uma pessoa adulta e têm pernas longas e fortes, além de garras afiadas. E são capazes de atingir 48 km por hora. Felizmente, é um animal que evita brigas. Mas se você não quer ser alvo dos golpes de karatê dele, mantenha uma distância segura e não o provoque. Entendeu?
Muito bem! Se você é um feliz proprietário do novo iPhone 12 ou acabou de atualizar seu sistema operacional para o iOS 14, não tenha medo daquele assustador ponto verde ou laranja que aparece no canto superior direito. O ponto verde mostra que você está usando a câmera e o laranja indica que você está usando o microfone. Digamos que você tem o TikTok em segundo plano, que pode usar passivamente a câmera e o microfone. Esses pontos mostrarão isso. Isso pode ajudar a controlar a duração da bateria. Para deixar o seu iPhone com volume mais alto, vá em Ajustes, Música e encontre o equalizador. A opção Madrugada deixará o seu telefone cerca de 20% mais alto do que costumava ser. Você também pode criar uma vibração única para qualquer um de seus contatos. Vá em Ajustes, Som e Tato e abra as configurações de toque. Você geralmente tem a vibração padrão, mas se você rolar um pouco para baixo, verá a seção personalizada. Toque em qualquer ritmo de sua preferência e salve-o. Você pode configurá-lo para qualquer um de seus contatos. Se a vibração personalizada não for suficiente e você ainda perder as ligações da sua avó, tente personalizar o flash. Ative-o como uma notificação extra para chamadas recebidas. Vá em Ajustes, escolha a seção Acessibilidade e vá em Áudio Visual. Ative a opção Piscar LED para alertas. Você nunca mais vai perder essa ligação de novo. Se você pressionar o botão de espaço e começar a deslizá-lo, terá um cursor. Pode ser útil se você quiser encontrar um erro de digitação ou corrigir alguma palavra nas notas ou em qualquer texto que esteja escrevendo. Se você digitou uma mensagem muito longa, mas decidiu que precisa se livrar dela, você pode fazer isso facilmente. Basta agitar o telefone para desfazer a digitação. Sempre que você precisar escolher mais de um ícone, toque e segure apenas um, e com o segundo dedo, adicione todos os outros ícones de que você precisa. Este truque não vai funcionar se você tiver um iPhone 6 ou mais antigo. Os iPhones mais novos têm um recurso extremamente conveniente que é útil quando você precisa ir de um aplicativo para outro. Observe aquela linha na parte inferior da tela. Deslize para a esquerda ou direita e encontre o aplicativo de que você precisa. Você nunca mais vai precisar do centro de notificações e nem tocar 2 vezes no mesmo app. Se você gosta de dormir ouvindo sua música favorita ou vendo mais um vídeo do YouTube como eu, vá no relógio, toque no timer e selecione a seção ao terminar. Role para baixo até ver o botão Parar Reprodução. Este recurso desliga todos os aplicativos de mídia, como música, todas as janelas que reproduzem sons ou vídeo e até mesmo o aplicativo do YouTube. Muito útil se você já acordou às 3 da manhã no meio de algum vídeo aleatório que foi reproduzido automaticamente. Pois é. Estamos todos acostumados com aplicativos de mensagens, mas o iMessage é divertido. Mantenha pressionado o botão Enviar para adicionar diferentes efeitos surpreendentes à sua mensagem. A seção de balõezinhos possui 4 recursos. Tinta invisível torna impossível ler a mensagem a menos que você a limpe com o dedo. Deslize o dedo da direita para a esquerda e de volta para limpá-la. Com o efeito suave, as letras parecem muito pequenas no início, mas depois ficam maiores. O efeito força, o contrário, as faz saltar no início para que pareçam bem maiores, mas o tamanho volta ao normal em alguns segundos. O efeito impacto fala por si, a mensagem literalmente bate na tela. Toque no botão direito chamado Tela, também é divertido. Por exemplo, ele tem efeitos de eco, então a tela do seu amigo ficará sobrecarregada com textos ecoantes. Deslize para a direita para obter muitos outros efeitos diferentes. Definitivamente há um para a mensagem que você está prestes a enviar. A fonte do iPhone também tem tamanhos diferentes. Para torná-la maior ou menor, vá para a seção Tela e Brilho em Ajustes. Toque no tamanho do texto e ajuste-o da maneira que quiser. Você pode tirar uma selfie não apenas com o botão de volume do telefone, mas simplesmente pressionando esse botão nos fones de ouvido. Essa dica é para usuários do iPhone, mas muitos usuários de Android também podem usá-la. Lembre-se de que geralmente funciona com os fones de ouvido originais. Os iPhones podem não ter as baterias mais duráveis, mas superam a concorrência no que diz respeito à qualidade da foto. Ative a grade nas configurações da câmera. Vá em Ajustes, escolha a câmera para habilitar a grade. Ela pode ajudá-lo a fazer melhores composições nas fotografias. Se você gosta de digitar com uma mão, provavelmente é hora de configurar o teclado certo. Enquanto digita, segure o botão do globo. 3 teclados aparecerão. O da esquerda é usado sempre que você digita segurando o telefone com a mão esquerda. O do meio é para as 2 mãos e o da direita é para digitar apenas com a mão direita.
Se você gosta de escrever longas cartas românticas em suas notas, mas não quer que ninguém as leia, defina uma senha para qualquer uma de suas anotações. Existem duas maneiras de fazer isso, dependendo do modelo do seu iPhone. No iPhone 6, você precisa deslizar da direita para a esquerda. Assim, verá 3 ícones: cadeado, pasta e lixeira. Use a lixeira se a carta romântica for ruim, e o cadeado para protegê-la de olhares furtivos. Defina a senha, mas certifique-se de realmente se lembrar dela, você não pode excluí-la. Se isso não funcionar, basta tocar e segurar a própria nota e você verá a opção bloquear nota no menu suspenso. Defina a senha e ninguém saberá sobre as cartas românticas que você anda escrevendo à noite. Os modelos mais recentes de iPhone suportam o recurso mais legal de todos os tempos. Agora você pode fazer uma captura de tela de toda a página do navegador em um arquivo. Para fazer isso, pressione o botão de aumentar o volume e o botão liga-desliga. Se você precisar encontrar alguma combinação especial de palavras enquanto lê um artigo online, clique no botão de compartilhar. Vá em buscar na página e digite a palavra de seu interesse. A palavra de que você precisa será destacada em amarelo. Além disso, haverá uma barra de navegação especial na parte inferior, com as setas para cima e para baixo, para procurar a palavra-chave facilmente. Não se esqueça de refrescar a RAM do seu iPhone de vez em quando. Isso pode ajudar seu dispositivo a funcionar melhor e mais rapidamente. Para fazê-lo, você precisa se aprofundar novamente. Vá para Ajustes, Acessibilidade, Toque e ative o Assistive Touch. Pressione mais, depois menos e o botão liga-desliga. Você verá a barra de desligar. Pressione o toque auxiliar e mantenha pressionado o botão Home. A RAM está atualizada agora. Se o telefone pedir para digitar o seu código de acesso depois de fazer isso, significa que você fez tudo certo. O Assistive Touch também pode ajudá-lo a definir novas funções para toque simples. Vá para Ajustes, Acessibilidade e na seção do Assistive Touch você pode alterar qualquer comando no menu de ações personalizadas. Para um toque duplo, eu escolhi a captura de tela, já que uma combinação de botão Home mais botão liga e desliga me parece um tanto inconveniente. Para fazer uma captura de tela, toque no círculo do menu de acessibilidade 2 vezes. Pessoas com iPhones não precisam de um aplicativo separado para leitores de QR, pois todos os iPhones os têm integrados. Ligue a câmera e aponte para o código. Você verá a janela pop-up no topo da tela. Toque na aba e você irá direto para o link ao qual o código QR leva. Se não funcionar, ative a função Escanear códigos QR nas configurações da câmera. Você pode definir qualquer música que quiser como seu despertador. Vá para Alarme e pressione Editar no canto superior direito. Toque na hora para a qual deseja alterar a melodia. Na seção Som, selecione Escolha uma música e vá para qualquer música adicionada à sua biblioteca. Aviso: sua música favorita provavelmente se tornará seu pior inimigo depois de algumas manhãs em que você a usar como despertador. Um dos problemas mais odiados de todos os usuários do iPhone é quando você fica sem espaço. Mesmo se você excluir as fotos, ainda não haverá espaço suficiente. Vá em Ajustes, Geral, Armazenamento do iPhone e certifique-se de que as fotos excluídas recentemente foram realmente excluídas. Caso contrário, exclua-as nas seções de armazenamento. Observe que suas mensagens podem conter arquivos pesados, portanto, você pode restringir o tempo de armazenamento da mensagem. No histórico de mensagens, toque no botão Manter mensagens. É configurado como para sempre por padrão, mas você pode mantê-las por 1 ano ou mesmo por apenas 30 dias. Se você lida com muitos documentos que precisam ser assinados, este truque pode ajudá-lo a assiná-los, mesmo sem imprimir e escanear. Faça uma captura de tela do documento que deseja assinar e toque na captura de tela para fazer as alterações. Toque no botão Mais no canto inferior direito. Escolha o botão Assinatura na barra de ferramentas e aqui vamos nós. Assine o documento com o dedo e salve as alterações pressionando o botão OK. E terminamos o vídeo aqui. A beleza da natureza ao seu redor, o ar fresco e dias de descanso meditativo longe da civilização que normalmente o rodeia. Mas já faz algum tempo que você está caminhando para chegar aqui e agora é hora de montar o acampamento. A floresta ao redor é densa e não há um lugar adequado para armar a sua barraca. Então, você nota uma bela mancha verde completamente desprovida de árvores, apenas salpicada com alguns arbustos baixos. Bem, você vai lá, orgulhoso da descoberta, e começa a preparar sua barraca. O solo é excepcionalmente macio e liso.
Mas isso não o incomoda muito. Melhor ainda, as estacas entram no solo como uma faca na manteiga. Quando você termina, já está escuro. Então você entra na barraca e se enfia em seu aconchegante saco de dormir. Você acorda com a sensação assustadora de que algo não está certo. Você se sente molhado? Começa a se contorcer dentro do saco de dormir. E sim, ele está quase completamente encharcado por baixo. Você corre para fora da barraca o mais rápido que pode e vê que ela começou a afundar no chão. Acontece que você montou o acampamento em um pântano. E você também teve sorte. Os pântanos nem sempre são óbvios. Às vezes, você nem mesmo os vê até que esteja afundado na lama e bastante encrencado. Sair de lá também pode ser complicado. O musgo e as raízes criam um acolchoado macio que lentamente puxa você para baixo. E quando você tenta levantar os pés, pode acabar sem as botas. Identificar um pântano na floresta é bastante fácil quando você sabe o que procurar. Se você estiver em um matagal denso e vir uma clareira exuberante iluminada pelo sol, onde nada além de musgo e um arbusto ocasional crescem, é provável que seja um pântano. Você também pode se certificar pisando de leve neste terreno sereno. Se parecer flexível, é melhor ficar longe. Outra coisa pela qual o pântano pode ser perigoso é, curiosamente, um incêndio florestal. Se você ficar muito perto de um pântano e acender uma fogueira, o fogo pode se espalhar, especialmente se houver vento forte. Pântanos e mangues estão repletos de alcatrão escondido sob as camadas de água e musgo. Quando isso começa a queimar, é quase impossível de extinguir. Sempre mantenha uma distância segura de qualquer pântano antes de iniciar uma fogueira. Outro erro comum ao montar um acampamento é não olhar para cima. Digamos que você tenha encontrado um terreno sólido para armar a sua barraca, tenha removido todas as pinhas e pedras nojentas e se certificado de que não havia formigueiros por perto. Você não quer nada entrando no seu saco de dormir à noite, quer? O local que você escolheu é perfeito e a árvore para a qual a sua barraca está inclinada o protege do vento e da chuva. Você se prepara para a noite, apaga a luz de acampamento e, de repente, sua barraca está se debatendo como se uma fera estivesse atacando. Perplexo, você sai correndo e vê que um enorme galho caiu em cima da sua barraca. O pior é que você poderia ter evitado isso se ao menos tivesse olhado para cima antes de armar o acampamento. Galhos meio quebrados e podres são fáceis de localizar e nunca é uma boa ideia colocar sua barraca bem embaixo deles. Essas coisas podem quebrar a qualquer momento e você terá sorte se não rasgarem sua barraca nem o atingirem. Você sabe esmagar? Dezenas de turistas cometem esse erro todos os anos e muitas vezes pagam caro por isso. Olhar para cima também o ajudará a se certificar de que não há ninhos de vespas nem teias de aranha acima de você. Isso pode ser ainda pior do que um galho, porque as vespas não gostam de ser incomodadas e as aranhas podem ser venenosas. Agora, se você vir um lindo rio e decidir acampar em suas margens, preste atenção especial onde exatamente você montou sua barraca. Se ficar muito perto da água, especialmente na primavera ou no outono, é provável que se descubra boiando no meio da noite. Verifique sempre a previsão do tempo para o dia e a noite seguintes. Se houver possibilidade de chuva, é melhor ficar longe de quaisquer corpos d'água, especialmente rios. A chuva pode elevar o nível da água e fazê-lo sair das margens, inundando seu pequeno acampamento e arruinando suas férias. Mas mesmo se você estiver longe da água, a chuva pode estragar tudo. Digamos que você esteja mais uma vez nas profundezas da floresta e as copas das árvores estejam protegendo você do clima. A precipitação ainda chega ao solo da floresta, mas pelo menos não é tão ruim quanto a céu aberto. Na noite seguinte, quando você monta acampamento em outro lugar, sente que o solo é macio e flexível. Não é um pântano, porém, apenas a chuva da noite passada enlameou o solo. Se você estiver em tal situação, é melhor ir para algum lugar mais sólido. O fato é que o solo macio e solto pode começar a se erguer sobre você a qualquer momento. Este movimento não é tão perigoso como quando você está em um pântano, mas as estacas da sua barraca podem se soltar e você pode acabar enterrado debaixo de uma pilha de tapetes que costumava ser a sua barraca. E se você decidir montar seu acampamento em um vale de aparência aconchegante e a chuva começar a cair quando você já estiver instalado, bem, prepare-se para uma viagem flutuante. Toda a água irá naturalmente descer e entrar em seu abrigo, eventualmente encontrando um caminho sob sua barraca. Não é à toa que você descobrirá que está com água da chuva até os joelhos quando acordar. Ah, que lugar maravilhoso para descansar um pouco depois de uma longa caminhada. É no topo de uma colina, então não há água por perto. O sol está brilhando e nenhuma única árvore o está bloqueando.
Tomar sol aqui vai ser fabuloso. Bem, parece que é assim nas primeiras horas, mas depois de um certo tempo, você verá o erro da sua decisão. A luz solar direta em sua barraca irá esquentá-la em questão de horas devido aos materiais de que é feita, e você vai sentir na sua própria pele assim que entrar. Vamos só dizer que você não vai querer ficar lá por muito tempo, pelo menos não até que a noite tenha caído e a barraca esfriado. A mesma coisa com o vento. Em um local aberto, rajadas podem atingir velocidades insanas. E se você não tiver cuidado ao martelar as estacas, pode acabar dizendo adeus à sua barraca mais cedo do que gostaria. É melhor encontrar um local perto de uma árvore que o proteja do sol e do vento. Ainda assim, não fique tentado a acampar perto de uma árvore solitária quando a previsão do tempo não estiver a seu favor. Os climas ensolarado ou chuvoso ainda passam, mas se houver uma tempestade forte se aproximando, uma árvore única servirá como um para-raios. Não é difícil imaginar o que pode acontecer se um raio atingir uma árvore sob a qual você está acampado. Uma descarga elétrica pode atingir você. Em um acampamento de inverno, o clima pode ser ainda mais traiçoeiro. Lembra do que eu disse sobre a luz solar direta? Esqueça, no inverno é melhor ter o sol brilhando em sua barraca. O frio chegará até você, não importa o quão moderna e cara seja sua barraca. E os ventos são geralmente muito mais violentos na estação fria. A luz solar direta o ajudará a lidar com grande parte do frio. Um dos erros mais comuns que os campistas cometem é acender uma fogueira muito perto da barraca. Mais uma vez, o material de que ela é feita conduz o calor muito bem e é bom quando está quente, mas também pega fogo com facilidade. Às vezes, uma faísca é suficiente para transformar seu abrigo em cinzas. Certifique-se de que haja espaço suficiente entre sua barraca e a fogueira e nunca deixe o fogo sem supervisão. Antes de dormir, extinguir o fogo é uma regra para que você não acorde com um inferno escaldante ao seu redor. Os insetos podem arruinar até a caminhada mais emocionante. Mosquitos, formigas, carrapatos e outros insetos incômodos podem entrar na sua barraca onde quer que você esteja. Portanto, certifique-se de se proteger deles. Use repelentes de pele quando sair do abrigo e coloque uma espiral anti-mosquitos ao lado da entrada da barraca. No entanto, não a coloque muito perto ou dentro, pois o cheiro é irritante e ela também pode causar um incêndio. Para evitar a maioria dos mosquitos e principalmente carrapatos, tente ficar longe de lagos, lagoas e florestas densas onde podem existir pântanos. Mosquitos se reproduzem em águas paradas, então as áreas ao redor desses corpos d'água estão repletas dessas pragas aladas. Mas os mosquitos têm dificuldades em voar quando há vento, então escolher um local aberto é sua melhor aposta para se livrar deles. Não deixe que eles incomodem você. Aqui está como você pode proteger seu cartão bancário de possíveis fraudes. Use uma canetinha para cobrir os 4 últimos dígitos. Você também pode usar um adesivo que seja fácil de remover e colocá-lo em cima do código de segurança. Alguém foi à sua casa e não usou o porta-copo? Pegue um secador de cabelos e segure-o alguns centímetros longe da mancha. Configure-o para o nível médio e sopre sobre a mancha por alguns minutos para fazer a marca evaporar. Se um anel apagado ainda permanecer, misture partes iguais de vinagre e azeite em uma tigela. Molhe um pano nessa mistura e passe na mancha, esfregando até que ela desapareça. Depois seque. Não perca tempo esfregando o fundo queimado de panelas. Em vez disso, encha o recipiente com água e jogue 3 colheres de sal lá dentro. Deixe agir a noite toda para que o sal dissolva as marcas de queimado. De manhã, tire a água. Ficará bem mais fácil limpar a sujeira incrustada. Imagine o seguinte, você está de férias e sua camisa amarrotou toda dentro da mala. Você precisa usá-la, mas o hotel não fornece ferro elétrico. Calma! Pendure a camisa dentro do banheiro enquanto você relaxa, tomando seu banho quentinho, o calor e a umidade desamassarão sua camisa. Não vai ficar perfeita, mas ficará bem melhor do que estava. O futebol começa, mas as pilhas do controle remoto acabaram. Você só tem pilhas menores, mas dá para usar. Pegue um pedaço de papel alumínio e o amasse. Agora, coloque essa bolinha no lado negativo ou na parte sem pino da pilha. Pronto! Agora sua TV voltará a funcionar. Quando o chinelo racha e o pino da correia fica saindo a todo momento do furo, é sinal de que está na hora de comprar outro. Mas dá para fazê-lo durar mais um pouquinho. Encaixe o pino de novo, depois pegue um daqueles clipes para fechar sacola de pão e prenda na ponta do pino. Você também pode usar um arame, como minha avó fazia. Uma encomenda acabou de chegar e a nota fiscal está pregada na fita adesiva.
Você conseguiu tirá-la da caixa, mas como vai tirar a fita sem rasgar o papel? Segure as duas pontas da fita e puxe-as lentamente. A fita vai esticar e se desprender sozinha do papel sem danificá-lo. Os saquinhos herméticos são perfeitos para manter coisas secas, mas seria tão bom se fossem maiores, né? Pegue 2 saquinhos e vire um deles no avesso. Agora é só conectar um no outro para formarem uma sacola maior. Fica grande o suficiente para proteger seu teclado. Não há necessidade de carregar suas chaves na mão quando for sair para correr. Coloque-as dentro do bolso, pegue um elástico e o enrole ao redor do bolso pelo lado de dentro. Isso impedirá que as chaves caiam. Sua chave quebrou dentro da fechadura e ficou presa lá. Que beleza! Chamar um chaveiro vai te custar uma fortuna. Mas há uma forma mais barata e rápida de resolver isso, com um bastão de cola quente. Aqueça a ponta com um isqueiro e assim que começar a derreter, empurre o tubo para dentro do buraco da fechadura. A cola derretida entrará no espaço disponível cobrindo parte da chave. Segure até esfriar, depois puxe. Se precisar colocar um líquido dentro de uma mangueira e não quiser usar a boca, é só colocar uma das pontas da mangueira dentro do líquido e segurar a outra virada para cima com seu polegar tapando a abertura. Agora mexa para cima e para baixo. Esse movimento vai empurrar o líquido para cima aos poucos. Assim que você sentir o líquido encostando em seu polegar, abaixe a mão e deixe a gravidade fazer o resto. Você deixou a chave dentro do carro e o trancou. O pior é que ele é um modelo antigo, com janelas manuais. Você poderia usar um cabide e começar um longo processo para encontrar a trava. Ou pode usar fita adesiva. Corte pedaços grandes de uma fita larga e resistente e prenda-os na janela, deixando espaço embaixo para que você possa pegar a ponta. Depois, com a ajuda de outra pessoa, pegue as pontas das fitas, segure-as juntas e puxe para baixo. A força permitirá que a janela abaixe o suficiente para você destravar a porta. Você tenta colocar parafusos compridos em uma madeira dura, mas sua velha parafusadeira não tem força suficiente. O parafuso emperra no meio do caminho e a máquina desiste. Pegue um bloco de cera e passe-o no parafuso. A cera funciona como um lubrificante, derretendo assim que é aquecida e fazendo com que o parafuso entre com mais facilidade. Você foi acampar, mas não levou nada para acender a churrasqueira. Pegue um saco plástico pequeno que não vaze. Enche-o pela metade com água e feche-o bem, apertando para formar uma bolha. Segure-o virado para o sol e perto de onde você quer que pegue fogo. O saco com água funcionará como uma lupa, refletindo a luz solar e criando fogo. Só não funciona em dias nublados. Não tem um saca-rolhas ou a rolha se partiu ao meio? Usando um isqueiro, aqueça o gargalo da garrafa. O calor expandirá o vidro um pouco, forçando a rolha a sair. Então você colou os dedos de novo com supercola, né? Pegue um pouco de sal e despeje sobre os dedos colados. Coloque os dedos dentro d'água e esfregue devagar. A mistura dissolverá a cola e vai libertar você rapidinho. Quando vamos pendurar um quadro, parece impossível encontrar o maldito prego na parede. Vire um garfo de cabeça para baixo e insira o prego entre os 2 dentes do meio dele. O cabo do garfo é comprido e fica afastado da parede, facilitando colocar a cordinha do quadro sobre o prego. Assim que tiver colocado o quadro no lugar, tire o garfo. Você precisa guardar um pedaço de bolo numa vasilha, mas será preciso tirá-lo de lá depois. E a estrutura do bolo pode não suportar tanto movimento. Vire a tampa da vasilha de cabeça para baixo e coloque o bolo em cima dela. Agora, a vasilha será usada como tampa, tornando o seu pedaço de bolo muito mais acessível. Despeje água de garrafões e galões com mais eficácia girando-os. Isso vai fazer o líquido girar, criando um vórtex. Assim, o ar fluirá para trás dentro da garrafa enquanto a água sai. Muito mais rápido e com menos espirros. Existe um jeito mais fácil e que faz menos bagunça de descascar ovo cozido. Assim que tirá-lo da panela, rache a casca nas 2 extremidades do ovo batendo nelas. Tire a casca de um dos lados. Agora, sopre onde você tirou a casca. A força do ar vai empurrar a polpa e expandir a casca do ovo, forçando o ovo a sair sem ficar danificado. Quando as perninhas de apoio do seu notebook quebram, consertá-las pode custar uma nota. Uma alternativa mais barata é comprar um porta-retratos e colá-lo na parte de trás da tela. Você deixou uma joia pequena cair no chão e parece impossível encontrá-la? Pegue uma meia calça e coloque-a no tubo do aspirador de pó. Aspire o chão e dê uma olhada na ponta do tubo de vez em quando. Em qualquer momento você vai encontrar a joia presa na meia.
Você fez um furo na parede, mas acabou furando demais e o buraco está largo. Tire o parafuso e encontre um objeto um pouco menor e mais estreito. Pedaços de plástico, fios pequenos, clipes para papel ou até palitos de dente servem. Coloque o objeto que você encontrar dentro do furo. Ele preencherá o buraco para que o parafuso fique preso no lugar. Tirar o lixo pode ser uma tarefa nojenta, já que o líquido pode cair em você. Uma ótima forma de evitar isso é colocando papéis velhos no fundo da sacola. Além de absorverem todos os líquidos dos alimentos e de outras coisas, isso também ajuda a evitar que a lixeira fique com cheiro ruim. Bem, chegou aquela época do ano novamente. Da faxina de primavera. Abrindo a casa toda, você pega o espanador e a vassoura para remover todas aquelas teias de aranha das suas janelas. Não vai sobrar uma. Removendo uma depois da outra, você de repente percebe uma lama com formato estranho presa sob os beirais e na varanda. O que é isso? De repente você se dá conta. Devem ser ninhos de vespa do barro. Então provavelmente pensa que há um enxame delas ao redor com tantos ninhos lado a lado. Felizmente as vespas do barro são insetos solitários. Ufa! Todas aquelas pequenas casinhas de barro estão cheias de aranhas paralisadas. Às vezes, até 500 delas podem ficar presas nesses compartimentos, apenas esperando que os filhotes das vespas eclodam. Se o ninho tiver buracos, isso pode indicar que está sem uso ou que seja velho, pois as vespas do barro fazem buracos quando saem dele. Se você for removê-los, é melhor esperar até a noite, quando elas não são tão ativas. Embora sejam muito tranquilas, não hesitarão em picar caso se sintam ameaçadas. Parece que alguém começou a construir um inseto, parou no meio do caminho e esqueceu qual parte vinha a seguir. O grilo toupeira é uma criatura que realmente parece de outro mundo. Com garras de toupeira, corpo de grilo e cabeça de camarão, esse animal é tipo o ornitorrinco do mundo dos insetos. Ele não é venenoso e só irá picar se você o prender na sua mão. E se realmente o irritar, possui outra arma na manga, as asas. Elas podem expelir um líquido marrom fétido do corpo, tipo um gambá. Então, deixe que esse inseto saia da sua casa e não haverá nada para limpar. Piscinas rochosas naturais são cheias de todos os tipos de plantas e animais marinhos, como estrelas do mar, ervas marinhas, caranguejos eremitas, peixes pequenos e todos os tipos de polvos. Se você encontrar este minúsculo polvo de anéis azuis, é melhor deixá-lo sozinho. Ele brilha um azul neon em sua direção por um motivo. Tem uma picada venenosa que é 1000 vezes mais forte do que o cianeto, e sem antídoto disponível. Não cutuque com um pedaço de madeira nem tente pegar um, pois não vale a pena ir ao hospital. Ou para o necrotério. As cobras terrestres são assustadoras, mas as do mar estão em um nível totalmente diferente. Existem cerca de 50 espécies diferentes, e elas são tão belas quanto perigosas, e podem ser encontradas nos oceanos Índico e Pacífico. Felizmente, não parecem se preocupar muito conosco. A cobra marinha de Dubois é indiscutivelmente a mais venenosa dos oceanos. E a cobra marinha de nariz de gancho não fica muito atrás. Seu veneno faz a picada de uma serpente terrestre parecer um passeio no parque. É extremamente perigoso. Ainda bem que pode levar horas para causar algum sintoma em humanos, se elas conseguirem picar através da sua roupa de neoprene, claro. Se esta mosca pousar no seu braço ao ar livre, pode ser que você grite um pouco. Eu não posso julgar. A mosca escorpião tem uma cauda curva que se parece com o ferrão de um escorpião, mas pode respirar aliviado. Ela só é usada para acasalamento. A mosca também tem uma cabeça longa em forma de bico que é utilizada para se alimentar depois de roubar insetos das teias das aranhas. Para encontrar o parceiro perfeito, ela adora dar o equivalente a uma caixa de chocolates e flores. Só que a dela é a saliva. Que romântico! Se você estiver pela África, pode nem ver este grande pássaro se não prestar atenção. O bico de tamanco irá casualmente ficar parado enquanto você passa por ali. Ele alcança até 1,5 metro de altura e tem envergadura de 2,5 metros. Seu aspecto parece com o de um grande predador, embora ele seja tudo menos isso. Conhecido como um dos pássaros mais lentos, quase como uma estátua, o bico de tamanco come peixes perto da superfície da água, sem nenhuma preocupação no mundo. Essa ave não tem medo de humanos. Embora não se aproxime naturalmente para conversar sobre o tempo, nos permite chegar perto o suficiente para tirar algumas fotos. Agora, se você ouvir um pequeno rangido enquanto estiver no jardim, pode ser um rato
um esquilo ou um besouro rinoceronte, avisando que você está perto demais. Ele adora fazer barulho quando incomodado. Com um chifre gigante e assustador no topo da cabeça, pode até parecer que ele é capaz de se defender com esse acessório, mas isso não é possível. O chifre serve apenas para remover folhas e galhos do caminho e para impedir que outros machos se aproximem da fêmea. Esse besouro não só tem um chifre na cabeça, como também uma força hercúlea, capaz de levantar 850 vezes o seu próprio peso. Isso é como você ou eu levantando 65 toneladas ou 11 elefantes. Ei, vamos tentar? Melhor não. Encontrado principalmente na China, o pequeno cervo de topete parece adorável com seu tufo de cabelo. Isso é até que ele se vire. É um cervo vampiro! Felizmente, este animal não quer sugar o seu sangue nem usar uma capa. Essas presas crescem apenas nos machos durante a estação de acasalamento, ao invés de chifres, para lutar por territórios e por suas fêmeas. Elas estão mais para presas como as dos elefantes do que dentes afiados. O animal não só tem presas, mas também é conhecido por latir como um cachorro e fugir como um gato quando está com medo. À noite, céu vermelho, deleite do marinheiro. De manhã, céu vermelho. Toma cuidado, marinheiro. Mas ninguém falou nada sobre marés vermelhas. A maré vermelha é uma proliferação de algas tóxicas que surge do fundo do mar após tempestades particularmente fortes. É como se tivessem derramado ketchup ou se houvesse ferrugem na água. Mas ela é muito pior para os seres vivos no entorno. Os peixes e a vida marinha tentarão escapar quando expostos às algas tóxicas na água. Ela não é particularmente prejudicial para os humanos expostos, mas se você comer frutos do mar contaminados com suas toxinas, as coisas podem ficar um pouco mais sérias. Então, se o mar estiver vermelho, fique fora da água. Algumas aranhas adoram se exibir com cores brilhantes para mostrar que são perigosas. Mas não a aranha-teia de funil da Austrália. Essa criatura preta brilhante não precisa fazer um teatro para provar sua força. É uma aranha mal-humorada que causa grande problema quando decide picar. Seu veneno pode desligar todo o nosso sistema nervoso em apenas 30 minutos. Ela faz teias em qualquer abrigo, como troncos velhos, sapatos, ou até mesmo naqueles anões de jardim. E gosta de viver em nossos arredores para conseguir comida com facilidade. Quando se cansa de uma área, simplesmente deixa sua teia para trás e sai em busca de um novo lugar. Perfeito! Dizem que os texugos do mel não estão nem aí, e acho que é por aí mesmo. Quando se é corajoso o suficiente para tirar comida de um jaguar, leão ou hiena, do que você tem medo? Esses parentes rudes da doninha não são apenas ferozes, mas também super inteligentes. São conhecidos por usar ferramentas para escapar de cercados. Objetos como ancinhos, pedras e lama viram coisas para escalar em busca da liberdade. Além de suas semelhanças físicas com o gambá, o texugo do mel também possui uma glândula perigosa na cauda que contém um mecanismo de fedor fortíssimo. Então, esse animal é resistente, fedorento, tem pele extremamente elástica e forte. E para piorar, uma forte imunidade a escorpiões e cobras. A melhor coisa a fazer se você encontrar com um deles é deixá-lo sozinho. Que chance nós temos? Já ouviu falar do fungo morango com creme? Não? E quanto ao outro nome, o fungo dente sangrento. Ele não é tóxico, mas tem um gosto tão amargo que é bom você pensar 2 vezes antes de experimentar. Quando novo e em crescimento, esse cogumelo branco parece ter uma gelatina vermelha saindo pelos poros. Esse líquido pegajoso é a seiva que é empurrada para cima para absorver muita água. O cogumelo adulto fica apenas bege e sem graça se comparado a isso. Por baixo do chapéu, onde são produzidos os esporos, há uma estrutura semelhante a um dente, só para deixar ele ainda mais estranho. Os demônios da Tasmânia têm fama de mal-humorados quando são ameaçados por um predador, ao lutar contra outros machos ou para conseguir um lugar na mesa para jantar. Eles são apelidados de demônios por causa dos dentes arreganhados e tortos e por terem um dos gritos mais assustadores que você poderá ouvir no meio da noite. Também comem praticamente qualquer coisa que conseguirem. Não costumam ir atrás das pessoas, embora se defendam caso forem encurralados. Você não gostaria de receber uma mordida forte dessas, não é? Ainda bem que esses diabinhos também preferem escapar. As pessoas param seus carros na estrada, saem deles e olham para cima maravilhadas. Nas cidades, todos saem para as ruas.
As varandas e telhados das casas estão cheios de pessoas olhando para a lua chocadas. Ela está vermelha. Algumas pessoas gritam que é o fim do mundo, outras procuram abrigo. De fato, a lua branca de sempre agora parece que foi mergulhada em tinta vermelha. Não há necessidade de ter medo se você vir uma coisa dessas. Pelo contrário, curta a vista, pois você testemunhou um fenômeno astronômico raro. Esse é um eclipse lunar total. Aqui está o Sol. Ele fica no centro do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus e aqui estão a Terra e a Lua. A Terra leva 365 dias para orbitar em torno da estrela. Ao mesmo tempo, a Lua gira em torno da Terra e orbita completamente o nosso planeta em 27 dias. A Terra cria uma zona de sombra e às vezes a Lua passa por ela. A sombra é em forma de cone e gradualmente se estreita. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Isso é como 9 comprimentos da linha do Equador. A essa distância, a largura da sombra é cerca de 2,6 vezes a largura da Lua. Quando a Lua está nessa zona, a luz solar direta não a atinge. Ou seja, ela deveria ter desaparecido, mas em vez disso, fica vermelha. Tudo porque os raios do Sol passam pela atmosfera da Terra. Eles se espalham e a maior parte da luz azul desaparece, mas os raios vermelhos e laranja continuam e atingem a superfície da Lua. Pronto, você vê um fenômeno chamado lua de sangue. A propósito, essa curvatura da luz ocorre ao pôr do sol e ao amanhecer. A atmosfera dispersa a luz azul e você vê um céu vermelho e laranja. Se você estivesse na superfície lunar durante um eclipse lunar total, o planeta Terra estaria exatamente entre você e o Sol. Então, você conseguiria observar o eclipse solar. A superfície da Terra ficaria inteiramente escura para você, e tudo o que veria seria a coroa do Sol iluminando as bordas do planeta. A Terra vista da superfície lunar é quase do mesmo tamanho que a Lua vista da superfície da Terra. Esse eclipse vermelho da Lua é raro porque vários fatores devem coincidir. Um deles é que a Lua deve estar cheia. Normalmente, você pode ver 2 eclipses lunares totais por ano. Em 2038, você poderá ver 4 desses eclipses. E o eclipse em si pode durar até 108 minutos. Mas isso é raro, e a última vez que uma lua de sangue tão longa foi vista foi no ano 2000. Muitos anos atrás, as pessoas não sabiam tantos fatos sobre o nosso satélite, e a visão de uma lua vermelha as assustava. Era tipo um mau sinal e um prenúncio de problemas. As pessoas que conheciam o calendário dos eclipses podiam aproveitá-los. Por exemplo, Cristóvão Colombo tinha um almanaque astronômico e sabia quando ocorreria o próximo eclipse lunar. Ele assustou os habitantes das ilhas do Caribe quando previu a lua vermelha. Uma vez, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a lua estava uma bola vermelha de lava. Este é o nosso sistema solar. Ele é cheio de poeira e asteroides que estão constantemente se esbarrando, jogando tipo um bilhar espacial. Essa é a Terra. Ela está recém começando a esfriar dos constantes impactos de asteroides e cometas. Mas então, Theia aparece no horizonte. Um planeta do tamanho de Marte. Ele tinha uma órbita caótica e se aproximava da Terra em espiral. O choque foi inevitável e, a certa altura, ocorreu uma das maiores colisões do nosso sistema solar. O planeta Theia atingiu a Terra em um ângulo que arrancou parte da crosta terrestre e a arremessou no espaço. A Terra, por sua vez, absorveu parte do planeta que a colidiu. Os destroços do choque a circularam por um longo tempo em uma espécie de anel, quase como os de Saturno. Os detritos em órbita colidiram e se amontoaram em torno de um centro de gravidade comum. E foi assim que surgiu a nossa Lua. Existe uma teoria de que essa colisão ajudou a dar origem à vida no nosso planeta. Theia atingiu a Terra em um ângulo perfeito. Se o acidente tivesse sido frontal, ambos os planetas provavelmente teriam sido destruídos em uma explosão gigantesca. Se o impacto tivesse sido tangencial, não haveria detritos suficientes na órbita da Terra para formar a Lua. Mas tiramos o bilhete premiado. A Lua estabilizou a rotação da Terra. A colisão destruiu a crosta sólida do planeta e permitiu a formação de oceanos. Lembra, a água é a base da vida. Quando os núcleos da Terra e de Theia se fundiram, obtivemos uma poderosa magnetosfera. Ela protege todos os organismos vivos da radiação solar. A Lua, juntamente com o Sol, controla as marés. A gravidade dela parece atrair a água da superfície da Terra. O Sol faz a mesma coisa. Ou seja, se imaginarmos a Terra como uma bola de água, haveria 2 montanhas, uma do lado da Lua e outra do lado do Sol. E à medida que a Lua se move ao redor da Terra, essa montanha de água se move com ela. Se você estivesse em mar aberto com uma trena, veria que a Lua atrai a água para si em torno de 10 a 15 centímetros.
A Lua está gravitacionalmente presa com a Terra. É por isso que ela está sempre voltada para nós com um lado, como o Mercúrio e o Sol. Mas a Lua não fica parada. Ela está gradualmente se afastando do nosso planeta, cerca de 4 centímetros por ano. Não logo, mas em cerca de 600 milhões de anos, ela terá diminuído tanto no nosso céu que não conseguiremos mais ver eclipses lunares. Você vê essa cratera? É Tycho. Ela é visível durante a lua cheia por causa desses raios brilhantes que se estendem a milhares de quilômetros do epicentro dela. Essa é a cratera mais jovem da Lua. Os cientistas dizem que ela apareceu lá devido ao impacto de um meteorito há cerca de 109 milhões de anos. Naquela época, os dinossauros estavam vagando pela superfície do nosso planeta e podem ter visto o impacto. Provavelmente, ele foi acompanhado de uma grande explosão e parecia uma saudação no céu noturno. A humanidade adora explorar a Lua. Enviamos um monte de missões para lá. Um total de 12 pessoas puseram os pés na superfície lunar. A força gravitacional lá é 6 vezes menor do que na Terra. Portanto, se uma pessoa no nosso planeta pesa em média 80 quilos, na superfície da Lua a balança mostraria apenas 13 quilos, como o peso de um cachorro médio. É por isso que os astronautas se moviam, pulavam e caíam de maneira tão estranha lá. E você seria 6 vezes mais forte na superfície da Lua. Aqui na Terra, uma pessoa em média consegue levantar cerca de 60 quilos. Mas na Lua, você conseguiria erguer uma motocicleta grande ou um urso cinzento. A superfície lunar é coberta com regolito, que é a poeira lunar que cobre o solo. Essa poeira é boa para preservar as pegadas. Aqui está a pegada mais famosa, que deu origem a muitas teorias malucas. Essa é a pegada, e aqui está o sapato que a deixou. Mas o sapato é completamente plano. Isso é explicado de forma simples. Os astronautas usavam botas extras para caminhar na superfície lunar, que tem exatamente o tipo de sola que deixou essas marcas. Além das pegadas, deixamos muitos objetos fascinantes na Lua. Vários astromóveis lunares, uma bola de golfe, bandeiras e resíduos humanos. Há também muitos satélites estragados e partes de foguetes. Ao todo, cerca de 187 mil quilos de objetos feitos pelo homem estão lá. Esse é o peso de 3 aviões de passageiros, ou 31 elefantes adultos. No futuro, planejamos retomar as missões à Lua. Novas sondas irão explorar a superfície do nosso satélite para encontrar recursos naturais lá. Ela também é um ótimo lugar para testar novos astromóveis. Vamos até construir algo como a Estação Espacial Internacional na órbita da Lua, a plataforma orbital lunar, que será conveniente para explorar nosso satélite e lançar naves espaciais no espaço. Se você partir daqui, a espaçonave não precisará gastar quase todo o combustível dela para vencer a força da gravidade terrestre. Assim, a estação economizaria combustível e dinheiro. Os cientistas esperam que possamos extrair água da superfície da Lua. Está provado que há gelo lá, principalmente no fundo das crateras onde a luz do Sol não chega. Talvez enviemos um astromóvel para lá que possa perfurar alguns metros na superfície em busca de água. A humanidade já tem tecnologia para construir uma colônia completa que levaria até 3 dias para chegar lá. Só precisamos de painéis solares e materiais de construção suficientes para a Lua. Não há atmosfera na Lua. Assim, os potenciais habitantes lunares estariam indefesos contra a radiação solar. Teríamos que construir casas no subsolo para fornecer proteção. As impressoras 3D modernas ajudarão a tornar a construção fácil e rápida. No entanto, os suprimentos de comida e água só podem ser mantidos por suprimentos constantes da Terra. O mesmo vale para o oxigênio. Cada lançamento de foguete custa milhões de dólares. Então, por enquanto, a colonização da Lua está em questão. A Lua também pode se tornar um objeto para o turismo espacial. Imagine, uma nave espacial é lançada da Terra. 3 dias de viagem e você está orbitando a Lua. O módulo lunar se desencaixa e você pousa na superfície dela. Você monta o astromóvel, explora as crateras e depois retorna ao módulo de pouso. Os motores ligam, o módulo de aterrissagem o leva de volta à órbita. Você atraca com a nave e retorna à Terra. Parecem ótimos planos para uma semana de férias. Em muitas cidades e florestas dos Estados Unidos, há nas árvores demarcações coloridas que parecem estranhas para quem não é dali. Na verdade, a maioria dessas demarcações é usada por 2 motivos: para que as árvores sejam as únicas cortadas ou as únicas preservadas em meio ao resto, e para que todos vejam as delimitações de uma mata que tem dono. Não há regras específicas que definem a cor ou o formato das demarcações, mas as mais comuns para corte são linhas azuis. As demarcações para árvores a preservar geralmente são laranjas ou amarelas.
Árvores dentro do perímetro urbano costumam ser marcadas para corte com linhas ou pontilhados vermelhos, alaranjados ou amarelos. Se você vir uma demarcação dessas em alguma árvore e seu carro estiver estacionado por perto, é melhor colocá-lo em algum lugar mais distante, para não correr o risco de ser amassado quando alguém cortá-la. As árvores de uma mata podem ser marcadas para a preservação por terem buracos bons para animais viverem ou por terem ninhos em seus galhos. É uma prática frequente deixar certas árvores intactas para que os pássaros ou animais que vivem nela ou a visitam não sejam incomodados. Árvores grandes e saudáveis que produzem sementes e frutos também são marcadas para a preservação, pois muitos animais e passarinhos se alimentam do que elas produzem. Árvores doentes podem ser preservadas também, caso pica-paus gostem delas. Isso significa que há muitos insetos dentro dos troncos que servem como comida para os pássaros. Demarcações coloridas em árvores de uma floresta também podem significar que alguém é dono daquela área e que deseja que todos saibam disso. Essas marcas podem ser feitas com qualquer cor e formato, mas sempre têm duas características específicas. A primeira é que as marcas são feitas em árvores que formam mais ou menos uma linha reta, o que faz sentido, já que é a delimitação de um território. E a segunda característica é que, de acordo com as regras de demarcação, as marcas sempre precisam estar próximas umas das outras, para que a próxima fique bem visível nas duas direções. Tem gente que acredita que as marcas amarelas das árvores em cidades dos Estados Unidos são feitas apenas em nogueiras do Japão fêmea, mas não há evidências disso. Mesmo assim, existe um mapa detalhado dessas árvores em Nova York e em Washington, D.C. As fêmeas dessas nogueiras, também conhecidas como ginkgo biloba, merecem um mapa com sua localização, pois seus frutos fedem demais. Se pela sua cozinha já passou um pedaço de manteiga que azedou, provavelmente você conhece o cheiro. Essas árvores foram levadas para os Estados Unidos nos séculos 18 e 19, quando uma onda de experimentar coisas novas e exóticas estava muito forte no país. Como essas nogueiras são árvores muito robustas e conseguem suportar condições climáticas extremas, acabaram se popularizando por lá. Muitas cidades as plantaram para arborizar mais a região, mas infelizmente muitas eram fêmeas. Para evitar que as árvores levem seu cheiro desagradável para as cidades, eles borrifaram um líquido especial nelas para impedir a frutificação. Esse líquido é seguro para pessoas e animais, então não é preciso se preocupar se você passar em um local em que os funcionários de manutenção estejam borrifando nas árvores. As demarcações coloridas podem ser vistas em ruas também, não só em árvores. Se você estiver caminhando por alguma cidade do Tio Sam e vir uma linha vermelha na calçada, por exemplo, significa que existe uma rede ou um cabo de energia debaixo de seus pés. Essas linhas são vermelhas para se diferenciar das demais, pois se alguém escavar o local e danificá-las, pode causar um problemão, talvez até maior que um vazamento de gás. As linhas laranjas significam praticamente a mesma coisa, só que mostram que existe uma linha ou cabo de telecomunicações ou sinal ali. Essas coisas não carregam eletricidade, então danificá-los não oferece tanto perigo, só que acaba causando um transtorno enorme para quem mora naquele quarteirão. Por exemplo, se um cabo óptico se partir, uma região grande pode ficar sem internet até que o dano seja reparado. As linhas amarelas mostram que há gás natural, óleo, vapor, petróleo ou algum outro condutor de material inflamável debaixo da pavimentação. Essas linhas geralmente são desenhadas de um jeito que indica a direção em que o cano está lá debaixo, pois sempre ficam no meio dele. O amarelo é uma cor tão alarmante quanto o vermelho, e faz total sentido. Um cano de gás quebrado e uma faísca são a receita perfeita para um enorme desastre. Linhas verdes mostram que há uma rede de esgoto ou algum dreno subterrâneo ali. Quebrar uma rede dessas pode custar a carreira inteira de um operador de escavadeira. E não é à toa. Imagine a bagunça que faria. Além de o conteúdo da rede de esgoto ser liberado, formando uma nojeira na superfície, os danos nos canos certamente custariam uma fortuna e atrapalhariam a vida de centenas de pessoas que moram naquele bairro. Como a água é tradicionalmente representada com azul, faz sentido que as indicações de fontes de água potável sejam dessa cor. Danificar uma dessas não é tão ruim quanto quebrar um tubo de petróleo ou um cabo de energia, mas causará problemas para quem vive ali perto. Em cidades grandes, porém, não é algo tão importante, já que a água potável geralmente é de fácil acesso. Quebrar um cano de água traz mais problemas para o projeto de escavação ou construção, já que a água vai fluir para todos os lados, fazendo uma bagunça. Demarcações roxas também indicam presença de água, mas a potável.
Linhas dessa cor significam que há uma fonte de irrigação ou de água residual ali embaixo. Essa água é captada de jateamentos de areia ou de processos de lavagem e normalmente é usada em indústrias ou para regar jardins. Ela não serve para beber, mas as consequências de quebrar um cano que carrega essa água são praticamente as mesmas em relação à água potável. A bagunça será igual. Demarcações em rosa no chão são deixadas por topógrafos. Quando existe uma disputa judicial por limites de propriedade, por exemplo, um topógrafo particular deixará linhas cor-de-rosa no chão para demarcar território. Elas também podem ser feitas em canteiros de obras pelo mesmo motivo. Linhas, pontilhados e alguns X brancos marcam o território de uma futura rota ou limites de escavação. Significa que aquele lugar será escavado em breve. As demarcações brancas geralmente indicam o local exato em que o buraco será feito. Elas são o primeiro passo antes de qualquer serviço ser realizado. Depois, funcionários de manutenção da cidade investigarão se há alguma instalação debaixo daquele local que deve ser evitada. Se não houver nenhuma, nem conflito entre a escavação e as instalações subterrâneas, vamos falar sobre isso depois. O serviço de perfuração poderá ser iniciado. As demarcações em cidades também podem ser feitas em outros formatos, e não só linhas. Por exemplo, você pode ver um H desenhado no chão. As duas linhas paralelas mostram as bordas dos canos ou cabos que estão ali embaixo, e a linha central que os conecta está ali para facilitar a medição da largura. Pode haver também o nome da empresa que fez a instalação do cano ou cabo que está perto da letra H. Um diamante também é outro formato comum em demarcações no chão. Ele pode, ou não, ter duas linhas paralelas marcando as bordas do condutor que está ali embaixo, enquanto o formato de diamante indica o tamanho aproximado do que está debaixo dos seus pés. Algumas demarcações parecem mais grafite, com um monte de símbolos misteriosos e letras, mas geralmente são abreviações e códigos para funcionários da prefeitura ou construtores. Por exemplo, você pode ver um X ou um quadrado branco desenhados no chão para marcar uma área que será futuramente escavada. Aí, os funcionários da prefeitura escreverão um NO, seguido do nome abreviado da instalação que está ali embaixo. Você pode concluir que nenhuma escavação poderá ser feita ali, mas é justamente o contrário. NO significa No Conflict, então está escrito que não haverá conflito entre redes elétricas, canos ou qualquer outra instalação subterrânea e o plano de escavação proposto. As abreviações também são escritas na cor da instalação a que se referem. Por exemplo, se houver um NOG escrito com tinta amarela em um quadrado branco, significa que o local pode ser escavado sem medo de que uma tubulação de gás, por isso a letra G, seja afetada. E se houver algum cabo de telecomunicações lá de baixo, os serviços da prefeitura desenharão um NO alaranjado e depois o nome abreviado da empresa que instalou os cabos. Outra forma de dizer a mesma coisa é desenhar o tipo de instalação subterrânea e fazer um X em cima dele. Um G amarelo, às vezes dentro de um círculo, significa que há uma tubulação de gás ali embaixo. Se ela estiver com um X, é porque não há problema algum em escavar aquela área. Nenhum tubo de gás será danificado. Vamos decifrar os códigos dos ladrões. Uma fita na maçaneta da porta, uma fatia de queijo no capô do carro e muito mais podem ser sinais de que você está sendo observado por um bandido. Os ladrões não escolhem uma casa aleatoriamente para roubar. Eles costumam monitorá-la antes de agir, pois querem saber mais sobre ela e sua segurança. Assim, deixam marcas na casa, na porta da garagem, na caixa de correio ou no depósito. Conheça essas marcações e saiba o que elas simbolizam. Dessa forma, você poderá proteger melhor sua casa dos bandidos. Se você vir um círculo desenhado, isso significa, aos olhos dos ladrões, que sua casa é bem fácil de roubar. Talvez ela não tenha nenhum sistema de segurança doméstica instalado. No entanto, um círculo barrado significa evitar a entrada. Talvez a residência tenha alarmes de alta tecnologia, câmeras de segurança ou um cachorro. Linhas parecidas com escadas indicam que há objetos de valor visíveis dentro. Portanto, há itens que vale a pena roubar. Se alguém pichar a letra M no lixo, significa vazia pela manhã. E N refere-se a vazia à noite. As forças policiais americanas publicaram alertas sobre o código, mas lembre-se de que alguns desses sinais são, na verdade, mensagens inofensivas usadas por trabalhadores rodoviários para se comunicar sobre oleodutos e assim por diante. Se você vir alguma evidência de chave batendo, não entre na casa. Esse golpe é uma técnica em que os ladrões usam uma chave parecida, feita de um metal mais pesado que os pinos, para lixar os pinos no interior da fechadura.
Além disso, as vítimas podem encontrar alguns problemas ao reivindicar o seguro nesses casos, pois essa técnica pode não deixar nenhum sinal de entrada forçada do lado de fora da fechadura. A pessoa foi roubada e não consegue provar isso para a seguradora. Parece um pesadelo. O arrombamento é uma técnica com uso de pouca força que deixará marcas na maçaneta como arranhões leves ao redor da fechadura. Mas os sinais reais serão encontrados na parte interna da fechadura, nos pinos. Eles terão amassados. Marcas ou arranhões profundos na maçaneta também podem indicar que alguém entrou na sua casa. Os ladrões às vezes usam chaves de fenda para violar os pinos da fechadura. Se você vir arranhões profundos, marcas ou alargamento do buraco da fechadura, tenha cuidado ao entrar. Os ladrões podem colar uma fita, geralmente transparente, na maçaneta da porta. Suponha que ela ainda esteja lá 1 ou 2 dias depois. Os invasores acreditam que o dono está ausente, pois a porta não foi usada. Essa estratégia tornou-se assustadoramente frequente em Dublin, na Irlanda. A polícia alertou as pessoas para ficarem alertas e removerem qualquer fita imediatamente após vê-la. Algumas dessas marcas são deixadas por ladrões de cães, sinalizando que sua casa tem um doguinho de uma raça que vale muito dinheiro. Supostamente, as marcas de giz vermelho são para cachorros grandes e as amarelas e cor-de-rosa referem-se a pets médios e pequenos. A polícia aconselha os donos dos animais a manterem os olhos abertos em torno de suas propriedades e denunciar tais casos à polícia. Por fim, redobre a atenção ao passear com seus amigos de 4 patas. Um dos segredos para estar seguro em uma casa é ter uma boa segurança e conhecer o local. Por exemplo, se as fechaduras da porta da frente ainda funcionam, porém lentamente, talvez seja um sinal de tentativa de roubo. Isso pode ser devido a uma tática chamada método de vulnerabilidade. Os ladrões deixam a fechadura da porta mais fraca com o tempo. Eles usam ferramentas ou objetos para deteriorá-la sem deixar vestígios. Você pode pensar que ela está velha e simplesmente postergar a chamada de um chaveiro, mas isso seria um grande erro. Da mesma forma, a chave pode girar na fechadura com atraso. Se for mais difícil virar para dentro, geralmente é o primeiro sinal de tentativa de arrombamento. Portanto, este é provavelmente o alerta mais importante que você deve levar em consideração. Mesmo as fechaduras das portas de segurança são vulneráveis a arrombamentos. Você sabia que em Churchill, no Canadá, os moradores mantêm as portas dos carros destrancadas? Eles não fazem isso para convidar os ladrões, mas para sobreviver a um possível ataque de urso polar. A cidade tem o maior número de ursos polares do mundo. Imagine um morador se deparando com um animal desses e o carro de outra pessoa está por perto. Ele pode se abrigar rapidamente dentro daquele veículo. Que tal aprender algumas dicas de segurança para evitar roubos de bolsas? Em primeiro lugar, não carregue a sua sobre o ombro. Eu sei, é para isso que ela foi projetada, mas acaba facilitando a vida do ladrão. Por exemplo, carregar uma pequena bolsa tipo clutch embaixo do braço é mais seguro. Fazer compras com outra pessoa é mais seguro do que sozinho. Além disso, não carregue mais dinheiro do que você possivelmente precisa. Nem mantenha todos os seus cartões de crédito na mesma bolsa. Leve apenas o necessário para o dia. Você pode pensar, é só por um segundo, mas não deixe sua bolsa nos carrinhos de compras ou sobre os balcões. E tem ainda a questão dos golpes. Quando você acredita que não pode ser enganado, pode se tornar mais vulnerável. Os golpistas não fazem restrição de origem, idade e renda. São capazes de pegar você desprevenido quando menos espera. Eles usam novas tecnologias, produtos ou até mesmo serviços para convencê-lo a fornecer seu dinheiro ou dados pessoais. Como ficar à prova de golpes? Primeiro, tenha em mente que se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Segundo, não responda a pedidos solicitando acesso remoto ao seu computador, mesmo que mencionem uma empresa conhecida. Os golpistas geralmente pedem que você ligue o equipamento para corrigir um problema ou instalar uma atualização gratuita. Este é, na verdade, um vírus para obter suas senhas e detalhes pessoais. Por fim, preste atenção às solicitações de pagamento incomuns. Os golpistas geralmente pedem que você use um método de pagamento incomum, como um cartão de débito pré-carregado, cartão presente ou do iTunes. Um ladrão de carros e uma fatia de queijo. Que conexão pode haver? Imagine que você caminha até o seu automóvel e vê queijo derretido no capô. Inicialmente pensa que provavelmente é algum tipo de pegadinha. Então começa a limpar o queijo.
Naturalmente, isso leva séculos sob o sol quente. Preste atenção ao seu redor. Alguém pode estar de olho e esperando o momento certo. A pessoa pode simplesmente entrar no seu carro e fugir enquanto você não está olhando para a porta do motorista, já que está ocupado limpando o queijo derretido perto do lado do passageiro. Sabia que pode ter uma chave extra no seu carro? Alguns veículos têm chaves para manobrista escondidas dentro do manual do proprietário ou no kit de ferramentas no porta-malas. Se o seu tiver uma sobressalente, retire-a imediatamente. Caso você saiba onde ela está, os ladrões também saberão. Além disso, não pense que existe um esconderijo perfeito para suas chaves reserva. Os bandidos sabem onde procurar. Por exemplo, algumas pessoas a escondem sob o para-choque ou embaixo do tapete. Os criminosos também verificam sempre esses lugares. Por falar em roubo de automóveis, pode ser um bom momento para descrever os hábitos e estratégias dos ladrões. Eles realmente não vão para locais abertos e visíveis, como na frente de casas e calçadas. Eu tenho que dizer, seria difícil visitar a maior cachoeira do mundo porque ela fica debaixo d'água. Na verdade, há fissuras e cavernas no fundo do oceano. Elas se formam quando a água escorre pelas camadas de sal que ficam abaixo dela e que está cheia de sal dissolvido. Isso a torna mais densa do que a água ao redor, por isso acaba se instalando nessas fissuras. Esse tipo de água densa forma uma enorme cachoeira perto da Dinamarca. É uma cascata gigante que desce 3.500 metros. Isso é mais de 3 vezes a altura do famoso Salto Angel, na Venezuela. Então, a água mais fria dessa cachoeira afunda após colidir com a que fica ao redor e é menos densa. A montanha mais alta do mundo também está submersa, pelo menos em parte. Se você colocá-la lado a lado com aquela que é considerada a mais alta, o Monte Everest, este seria como uma colina em comparação com o Mauna Kea. Este é uma montanha gigante, mas também um vulcão que fica metade acima e metade debaixo d'água. Da base ao topo, são mais de 10.200 metros, quase 1,5 km a mais que o Everest. O Titanic quase sofreu uma colisão alguns dias antes de atingir um iceberg e afundar. Isso foi algo que um comissário do navio escreveu em uma carta para sua esposa. Ele mencionou que quando o transatlântico estava deixando cais, em abril de 1912, quase se chocou com o SS City, de Nova York. A equipe de comando conseguiu evitar a batida e partiu para a jornada que mais tarde se tornaria um dos maiores mistérios da história moderna. Então, um acidente no porto poderia ter salvado todas aquelas vidas. Uau! Todos nós temos impressões digitais únicas e impressões na língua que nos diferenciam uns dos outros, mesmo os gêmeos idênticos. De maneira semelhante, você pode identificar leões por meio dos padrões de seus bigodes. Na década de 1960, os cientistas descobriram que é possível diferenciar cada um a partir dos bigodes, que ficam em cada lado do rosto em fileiras. Se você chegar perto, um pouco mais perto, bem, talvez apenas acredite em mim. Há uma certa espécie de peixe predador que pode andar em terra. Não é um cenário de filme, é mais como um pesadelo. Esses animais são chamados peixes cabeça de cobra e às vezes saem para procurar comida em solo. Eles evoluíram para ter brânquias e um órgão especial que lhes permite respirar oxigênio, localizado em seus arcos branquiais. Assim, esses peixes não precisam ter pressa para voltar à água. Eles se arrastam com as barbatanas e podem se mover por até uma distância de 400 metros. Essas criaturas chegam a mais de 6 quilos e vivem em locais diferentes como Flórida, Califórnia e Nova Inglaterra. Como se não fossem assustadores o suficiente, os peixes cabeça de cobra são nativos da Ásia e da África, o que os torna uma espécie invasora na América do Norte. Isso significa que não possuem predadores naturais, então sua população pode crescer sem controle. Ah, meu Deus! Já se perguntou o que os bichos de pelúcia fazem amarrados à frente de enormes caminhões? Esses brinquedos são como as figuras decorativas que adornam as proas dos navios. Esses símbolos ou mascotes são uma forma de navios e caminhões marítimos revelarem sua identidade ao mundo. Eles parecem carregar a mensagem de que os caminhoneiros são inofensivos e brincalhões. Talvez essa necessidade exista porque as pessoas veem esses enormes caminhões de suprimentos como bestas gigantes que dominam as pistas nas estradas e que dizem para você se afastar. Às vezes, há bichos de pelúcias amarrados na frente de caminhões de lixo.
Muitas vezes são brinquedos resgatados do lixo. Eles podem estar envelhecidos e imperfeitos, mas ainda trazem ao veículo um pouco de calor e personalidade. A mesma coisa com aquele adesivo de para-choque que você tem no seu carro. É tudo uma questão de personalização. Se você estivesse em Marte agora, provavelmente seria capaz de ouvir os ventos. Pesquisadores de sensores instalados ali captaram as vibrações que foram os primeiros sons registrados do vento marciano. É possível escutar em um nível de decibéis dentro do alcance que os humanos podem perceber, mas seria preciso de uma pequena ajuda de fones de ouvido. Há quase 50 anos, o francês Michel Lotito assumiu uma tarefa muito incomum: comer um avião Cessna 150. Desde criança, ele desenvolveu uma tolerância bastante incomum para engolir coisas perigosas. Ei, onde estava a mamãe dele? Na verdade, ele tinha uma condição rara, que o deixava com fome de coisas que geralmente não são consideradas comida. Tipo brinquedos, grama ou, neste caso, um avião inteiro. Levou 2 anos para terminar esta grande refeição cheia de metal. Então o cara decolou. Vênus é o único planeta do nosso sistema solar que gira no sentido horário. Em seus estágios iniciais, o sistema solar era apenas uma nuvem rodopiante de gás e poeira, como eu no jardim de infância. Em algum momento, ele colapsou em um disco giratório e o Sol permaneceu no centro. Por causa disso, todos os planetas se movem em torno da estrela central aproximadamente no mesmo plano. Os planetas também giram na mesma direção, no sentido anti-horário se você observá-los de cima. Pelo menos a maioria deles. Urano caminha de lado e Vênus na direção oposta. Isso provavelmente acontece por causa de asteroides gigantes que tiraram esses dois do curso há muito, muito tempo. A maior parte do nosso planeta é coberta de água, mares, oceanos, lagos, rios, mas se toda essa água evaporasse e voltasse a descer na forma de uma tempestade gigante, todo o nosso planeta seria coberto por mais de 2 centímetros de chuva. As coisas são um pouco diferentes com o ouro. A quantidade do metal localizado no núcleo do nosso planeta poderia cobrir a Terra em uma camada que chegaria até a altura do joelho. Sim, há um estoque de ouro bem lá no fundo. Ele afundou quando o nosso mundo ainda estava na fase de formação e o metal ainda estava em estado fundido. Mas não podemos mais alcançá-lo. Ah, fazer o quê? Talvez você pense que isso é possível ver arco-íris durante o dia, mas eles também podem ocorrer à noite. Este fenômeno óptico raro, chamado arco-íris lunar, ou arco lunar, acontece quando a luz vinda da Lua é refratada através de gotículas de água no ar. Os arcos lunares geralmente são muito fracos e raros, porque mesmo a Lua cheia mais brilhante ainda produz muito menos luz do que o Sol. O inventor do micro-ondas não pretendia realmente criar o dispositivo que conhecemos hoje. Na verdade, ele estava testando um magnetron de radar, que é algo como um apito elétrico que produz ondas eletromagnéticas vibrantes. Verdade. Enquanto estava testando e experimentando aumentar o nível dos tubos de magnetron, o cara viu que a barra de amendoim no bolso dele havia derretido. Então testou esse mecanismo novamente, mas dessa vez usando grãos de milho e um ovo. Aí percebeu que havia encontrado algo potencialmente muito mais útil do que aquilo que originalmente estava tentando resolver. Além disso, ele poderia esquentar o almoço. A árvore tropical mais alta do mundo tem 100 metros de altura e mais de 81 mil quilos. Isso é maior do que um avião a jato. Você pode visitá-la na ilha de Bornéu, na Malásia. Um dos alpinistas locais conseguiu chegar ao topo para obter a medida oficial. O vento estava muito forte e foi uma subida bem assustadora, mas valeu a pena porque, uau, a vista era magnífica. E acho que o cara se tornou o primeiro abraçador de árvores. Nos tempos medievais, era possível encontrar sapatos com 60 centímetros de comprimento. As pessoas adoravam calçados pontudos, que foram populares por vários séculos, a partir do século XII. Elas enchiam as pontas com lã, musgo, grama ou cabelo. Uma outra forma de preencher o espaço vazio era apoiar os sapatos com barbatanas de baleia, porque assim conseguiam manter a forma. A moda sempre muda, então no final do século XV, eu não estava por perto, as pessoas começaram a usar calçados curtos e quadrados, semelhantes ao formato do casco de uma vaca. Sim, essa foi uma declaração de moda, com certeza. Você já se perguntou o quanto as formigas são fortes? Quero dizer, realmente? Por exemplo, as tecelãs asiáticas são capazes de transportar objetos com cerca de 100 vezes o próprio peso corporal. Considerando sua pequena escala, carregar objetos pesados não tem tanto a ver com força muscular, e sim com uma boa aderência.
As formigas têm almofadas adesivas autolimpantes em seus pés. Isso as ajuda a variar o tamanho da área de contato no solo. É assim que conseguem manter o equilíbrio com seu fardo, mesmo quando estão se movendo de cabeça para baixo. Nossa Lua é tão legal que tem seu próprio fuso horário. Sim, isso significa que você pode contar o tempo enquanto estiver lá. Em 1970, o astrônomo-chefe de um dos planetários dos Estados Unidos projetou um relógio para caminhar na Lua. O relógio mede o tempo em algo que ele chamou de lunação, que é o período que a Lua leva para girar e orbitar em torno do nosso planeta. E cada lunação dura quase 30 dias terrestres. Assim, os pesquisadores usam um sistema especial chamado de horário lunar para o satélite. E acho que está na hora de eu ir. Tchau! Uma esponja básica e bicarbonato de sódio podem fazer uma grande borracha para pequenas manchas de graxa, impressões digitais e manchas na parede, ou qualquer outra área pintada, como móveis ou cercas de madeira. Basta polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio na esponja seca e esfregar a área manchada com um movimento circular. Depois, use um pano limpo e seco para limpar o bicarbonato de sódio para se livrar de qualquer sujeira restante. Se você estiver preocupado que essa técnica possa arruinar a tinta, experimente apenas um pouquinho de bicarbonato de sódio primeiro e veja como a superfície reage. Se quiser extrair a quantidade máxima de suco de um limão, primeiro coloque-o no micro-ondas por 15 segundos. Depois disso, role um pouquinho sobre uma superfície dura. E agora sinta-se à vontade para usar seu espremedor manual. Quando um vidro ou cerâmica quebram caindo no chão, pode ser bastante difícil encontrar e recolher todos os pequenos fragmentos, especialmente se o vidro for transparente. Adivinhe o que pode te ajudar? Uma fatia de pão. Depois de remover todos os pedaços grandes, limpe cuidadosamente o chão com uma fatia grossa de pão para apanhar os fragmentos minúsculos. Eles devem ficar presos ao pão. Mas não se esqueça de fazer isso com muito cuidado ou colocar luvas de proteção. E não se esqueça de fazer um sanduíche logo em seguida. Só que não. Se você é um grande fã de alho, aqui vai uma dica. Corte uma cabeça de alho ao meio e esfregue em uma tigela vazia para obter um sabor agradável. Agora você pode colocar sua massa, risoto ou salada na tigela e apreciar sua refeição. Os tubos de Pringles são feitos de uma mistura de papel plástico e metal, o que os torna uma boa opção para organizar as compras. Você pode pintar os tubos em uma cor lisa para fazê-los combinar com sua cozinha minimalista e depois colocar etiquetas removíveis na lateral. Você já teve dificuldades para enfiar uma linha em uma agulha? Aqui está um jeito fácil. Coloque uma escova de dentes sobre a mesa e coloque a linha sobre as cerdas da escova. Agora empurre suavemente a agulha para baixo sobre a parte superior. As cerdas o ajudarão a enfiar a linha através da agulha sem esforço. Assim que tiver o laço, basta usar os dedos para puxá-lo para fora. Se sua caneca favorita tiver aquelas manchas irritantes que não saem ao lavar, tente aplicar um pouco de pasta de dentes em sua esponja. Isso também funciona quando você precisa fazer seus talheres brilharem. É melhor usar uma esponja ligeiramente abrasiva. É bastante útil quando se trata de remover manchas escuras na louça. Digamos que você tenha recebido recentemente um buquê realmente lindo, mas as flores ficaram com uma cara triste num piscar de olhos. Você pode estender sua vida com muita facilidade e quase de graça. Primeiro, encha o vaso com água fresca e coloque algumas colheres de chá de açúcar. Isso ajudará a nutrir as flores. Antes de colocar as flores de volta no vaso, corte cerca de 1 centímetro do caule. Mas certifique-se de cortar diagonalmente assim. Este truque vai aumentar a superfície de absorção de água. Repita isso com todos os caules, especialmente com os duros. E agora coloque o buquê de volta no vaso. As flores devem ficar mais bonitas dentro de 12 horas. Se você sofrer de pés frios, coloque-os em um vaso. Não, espere, use um secador de cabelo para aquecer suas pantufas antes de usá-las. Esta dica também é aplicável a sapatos de inverno. Por falar em pés, tem uma ótima maneira de se livrar de odores desagradáveis. Aplique cerca de 10 gotas de seu óleo essencial favorito em 2 bolas de algodão. Agora coloque as bolas nos sapatos e deixe-as durante a noite. Retire-as pela manhã e curta o aroma agradável. Você também pode misturar algumas de suas fragrâncias favoritas para personalizar ainda mais o aroma do seu sapato. Se o ralo estiver um pouco sujo e com cheiro ruim, tem uma dica épica para resolver este problema. Coloque algumas colheres de bicarbonato de sódio e despeje um pouco de vinagre ali. E agora é só dar um passo para trás e aproveitar o show. A mistura vai espumar e ajudar a soltar qualquer sujeira. Todos já tentamos acender um fósforo ao ar livre com vento e falhamos.
Bem, temos feito isso da maneira errada. Tem um jeito fácil de preparar um fósforo com antecedência usando uma faca afiada. É preciso cuidadosamente esculpir os 4 cantos logo atrás da cabeça do fósforo. Depois, repetir a mesma técnica mais uma vez para que fique com esta aparência. Essas 8 pequenas lascas ajudarão a criar uma chama mais forte e resistente ao vento. Se você tiver um pequeno guarda-roupa com espaço limitado para pendurar roupas novas, pegue alguns anéis de latinha de refrigerante. Eles podem fazer as alças de fixação perfeitas para prender um cabide no outro. Basta colocar o anel sobre o gancho. Assim é possível dobrar e até triplicar o espaço de armazenamento em um único trilho do armário. Se você precisar fazer uma vela de emergência, pode usar um item muito comum da sua geladeira. Você já adivinhou o que é? Manteiga. Corte um pedaço de manteiga gelada e coloque-o em um prato à prova de calor. Faça um furo bem no meio usando um palito de dente ou um espetinho de madeira. Agora precisamos de um pavio. Você pode usar um barbante ou fio de algodão comum. Corte o comprimento correspondente e espete-o através do buraco para que ele vá até o fundo da vela. Cubra suavemente a extremidade do pavio com manteiga e acenda sua vela artesanal novinha em folha. Use chapinha de cabelo para alisar aqueles vincos irritantes na gravata. Ou, digamos que você esteja trabalhando em uma loja e tenha que lidar com pilhas fofas de dinheiro. A chapinha ajudará você a engomar rapidamente seu dinheiro para colocá-lo em pilhas menores que depois cabem perfeitamente em sua mochila. Ei, não era isso. Uau, este zíper é duro. Por que não pode deslizar suavemente como todos os outros zíperes? Mas não tenha pressa em jogar fora seu casaco. Pegue uma barra de sabão e esfregue-a suavemente para cima e para baixo contra o zíper. Repita em ambos os lados. Você consegue sentir a diferença? Corte uma perna de sua meia calça velha e coloque 2 longos tubos de papelão dentro dela. Vá em frente e encaixe a engenhoca sob uma porta interna com um tubo em cada lado. Isso o protegerá de qualquer corrente de ar, pois a meia calça selará qualquer fenda sob a porta. Você também pode usar este truque quando precisar que o ambiente fique completamente escuro. Certifique-se de usar meia calça preta grossa. Digamos que você esteja participando de uma conferência em outra cidade e sua agenda está muito ocupada. Você pode preparar seus trajes para cada dia com antecedência e colocá-los em diferentes compartimentos do seu organizador de roupas de pendurar, desta forma. Agora, coloque-o diretamente dentro da mala, feche-a e você está pronto para ir. Ao chegar ao hotel, você pode simplesmente puxar cuidadosamente este organizador e pendurá-lo no armário em apenas 2 segundos. Mas não se esqueça de levar os sapatos também. Existe uma maneira de pregar um prego na parede sem ferir os dedos? A resposta é sim. Pegue um pente e empurre o prego entre os dentes. Desta forma, você manterá seus dedos carnudos longe e seguros. E depois que o prego estiver firme, você pode retirar o pente facilmente e terminar de empurrar o prego. Se você precisar de uma esponja de aço de emergência para lavar sua panela ou frigideira, use um pedaço de papel alumínio. Amasse-o em uma bola, aplique um pouco de sabonete e sua esponja novinha em folha está pronta. Agora comece a esfregar e prepare-se para ficar surpreso. Funciona muito bem, não? A propósito, o papel alumínio não precisa ser novo. Você pode reciclar um pedaço que já usou para cozinhar. E a última dica é para os perfeccionistas. Se seu chuveiro tiver uma acumulação de água dura, a água não sairá retinha para baixo. Para consertar isso, encha uma bolsa plástica com vinagre branco simples. Depois, ensaque o chuveiro, prenda com uma faixa e deixe agir durante a noite. Pela manhã, você pode escovar levemente o chuveiro com uma velha escova de dentes ou de roupa. Isso deve ajudar a remover a sujeira de água dura restante. Este truque também se aplica a torneiras.